Olá, primeiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de literatura e continuaremos a trabalhar o capítulo 2 do livro, certo? Veremos as funções catártica e político-social. Veremos então a função catártica. Bom, a catarse, ela está relacionada a Aristóteles, certo? Ao filósofo romano Aristóteles, por nada mais ele ser o autor que diz sobre a catarse. E ele diz que, de maneira geral, a catarse ela é algo que vem como para purificar nossas emoções. E como isso ocorre? A catarse ela ocorre no momento em que somos confrontados, certo? Em situações que geram piedade ou horror e nos fazem refletir sobre isso. Então nós nos deparamos com uma situação que causa um desconforto, nós olhamos para nós mesmos e então temos o processo de catarse. Nós pensamos sobre essas situações ou esses temas que são reprimidos, certo? Nós podemos pensar em situações extremas que causam desconforto e as pessoas evitam falar, debater justamente por causar esse desconforto, essa sensação de agonia, de aflição, certo? Então a catarse é isso, é nós termos aquela atitude de nos depararmos com uma situação extrema, voltarmos para si e refletirmos sobre isso, certo? Começar a pensar e debater sobre essas questões que são reprimidas no cotidiano, certo? Numa forma mais simplificada. Então, a catarse, ela tem essa função de purificar as emoções porque ela nos faz pensar e refletir, certo? Ela nos faz pensar sobre essas questões que são extremas e fazer nos voltarmos a um ponto inicial, que seria essa purificação das emoções, certo? Então imaginem como se fosse a corrupção humana, certo? Você se depara com a corrupção humana. E qual seria essa corrupção humana? As violências, os abusos, coisas que são que causam extrema repulsa, são repudiantes, e isso nos faz refletir e nos volta para um processo de purificação das emoções, certo? Bom, e como exemplo desse processo de catarse, o livro nos dá o exemplo da obra Édipo Rei, certo? O Rei Édipo, de Sófocles. Bom, e sobre o que trata Édipo Rei, certo? Para nós percebermos esse processo de catarse. Em Édipo Rei, o protagonista, que é Édipo, ele descobre que ele acabou se casando com a mãe, certo? E que era pai de seus irmãos. Então, isso é uma situação que causa espanto, causa horror, certo? Causa uma sensação desconfortável ao leitor, aquele que vê, e pela reação de Édipo de toda a situação, daquilo que acontece, ou seja, do incesto, nós sofremos o processo de catarse. Então a obra ela vem com esse objetivo de mostrar algo que é do ser humano, certo? Não do ser humano, mas da corrupção humana, e para nos fazer refletir sobre isso e nos voltarmos para si, para o quê? Purificar as nossas emoções. Então esse é o processo de catarse, certo? E a função político-social? Bom, a função político-social, diferente da catarse, ela é uma função que é mais simples de perceber, certo? Bom, ela está vinculada ao contexto histórico e político presente na obra, certo?
Bom, como nós vamos observar isso? Quando o autor ele tem influência de determinado momento histórico, que nós chamamos do contexto histórico na obra, de um dado momento político, certo? Por exemplo, o Diário de Anne Frank. Bom, o Diário de Anne Frank, nós sabemos que o contexto histórico, político, né, se passa na Segunda Guerra Mundial e trata sobre o nazismo, certo? Tem o contexto neste eixo, Segunda Guerra Mundial, nazismo. Então, nós conseguimos se situar na obra ao saber disso, certo? Então, é necessário que nós saibamos sobre qual é o contexto para que nós possamos entender do que se trata a obra. Então, essa seria a questão da função político-social. Ela nos traz informações, certo, dentro da obra, informações com relação à sociedade naquele momento histórico, certo? E político também. A função político-social é muito presente nas obras em geral, pois o momento histórico-político influencia muitos autores. E eu citei o Diário de Anne Frank, certo? Mas no caso, o diário ele é um relato pessoal, certo? Mas nós também podemos pensar em outras obras, como O Menino do Pijama Listrado, que também se passa durante a Segunda Guerra Mundial e também trata sobre o nazismo. Então, através da obra, nós conseguimos absorver, certo? Entender como foi esse momento, como as pessoas sofreram, o que acontecia, como acontecia. Então, a função político-social consiste nisso. Você identificar o contexto político-social da obra, como isso vai influenciar o autor daquela obra, que escreve aquela obra, e também você agregar conhecimento, certo? Então, a função político-social ela está ligada à função cognitiva. Bom, e então, de acordo com tudo isso que nós já estudamos, eu proponho a vocês a atividade para casa, atividade do livro da página 20 a 29. É isso e até a próxima aula.